A guerra não acaba mesmo. Ucrânia e Rússia continuam ainda no embate, que é um embate que já dura meses. Só que nessa semana teve uma situação que começa a dar um cenário pelo menos favorável no que diz respeito à economia, mais especificamente para o agronegócio. É que saiu um navio com grãos da Ucrânia, algo que não acontecia desde que começou a guerra no início do ano. E agora, com esses grãos chegando, o mundo que tem fome passa agora a ter esses grãos da Ucrânia, o que de certa forma é um ganho econômico. Mas como ficam as relações internacionais? O que o Brasil ganha ou perde nesse processo todo envolvendo a guerra? O AgroB hoje está falando sobre a guerra, está falando da Ucrânia. O AgroB entra no ar agora. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil, 527 Claro HD, 9 Claro Analógico, no youtube.com/canal Viver Brasil. Estamos chegando, e chegando mesmo aqui com o seu programa que trata o agronegócio de forma diferente, e a gente tem a honra de trazer assuntos especiais para você aqui todos os dias, e hoje tenho a honra de receber pela primeira vez nesse programa, já participou do Economia e Agora, mas hoje no AgroB, o professor de Relações Internacionais do IBMEC, Christopher Mendonça. Ô professor, seja muito bem-vindo ao AgroB, hoje falando aqui para o público agro e com muita coisa importante para a gente poder avaliar, né? Obrigado pelo convite, Fabiano. Realmente tem muita coisa para a gente falar sobre a questão da Ucrânia, né, e o agronegócio de forma geral. Pois é. E aí, nesse cenário todo, professor, eu quero já abrir o programa com a sua análise sobre o que a gente começou a semana, né, tendo em mente aí, acompanhando pelos noticiários, que é o navio com grãos que deixou a Ucrânia essa semana. O que representa? É mais do que simbólico? Tem um poder prático nessa questão envolvendo aí esses grãos que estavam lá na Ucrânia, a produção da Ucrânia de milho especialmente, soja também, é muito importante para o mundo. O que isso representa? Bom, tem uma questão prática muito importante envolvida nessa questão, exatamente porque a Ucrânia ela tem 42 milhões de hectares de terras agrícolas no país. Então, é um país muito importante do ponto de vista da capacidade de produção de grãos, né? Só no ano passado, antes da guerra, a Ucrânia exportou para o mundo cerca de 27 bilhões de dólares, que é um volume muito considerável. A Ucrânia ela é representativa de 46% de toda a exportação global de óleo de girassol, 12% do milho e 9% do trigo para todo o mundo. Então, essa indisponibilidade, ainda que periódica, desse fluxo, né, de grãos saindo da Ucrânia, acabou prejudicando muito todos os países, por ter um impacto muito grande sobre os preços dessas commodities no mundo e, sobretudo, na questão da alimentação. Muitas pessoas precisam desses grãos para produzir, para ter a sua própria alimentação, né? Então, uma preocupação muito grande por parte das fundações da alimentação, a FAO, que é da ONU, no impacto que isso está tendo para a alimentação mundial de forma geral. E agora, ontem, pela primeira vez desde o início da guerra, a Ucrânia e a Rússia entraram num acordo internacional para poder sair o primeiro carregamento, né, de grãos, saindo lá do porto de Odessa, na Ucrânia. Depois ele vai passar pela Turquia e vai finalmente alcançar outros países do mundo para tentar atender essa demanda que é tão importante. Pois é, e essa demanda, a gente tem uma situação atual, né, professor, de que o nosso milho, o milho brasileiro, ele não vai sofrer impacto nem positivo, nem negativo desse navio, porque ele já está todo negociado. Nosso milho ele já está todo negociado, já o dessa safra. Mas a volta da Ucrânia e essa
possível volta, né, de certa forma, ele deixa de pressionar a nossa produção, porque o Brasil acabou, né, ocupando um espaço da Ucrânia, talvez até sem ter condições, né, de ocupar esse espaço com a grandeza que precisava para atender aquele público atendido pela Ucrânia. Exatamente. O milho é um produto muito importante em todas as economias, né? E a Ucrânia é um produtor importante desse insumo, desse produto. E o Brasil, nesse momento, tem conseguido suprir a nossa necessidade interna, porque somos também produtores, e temos conseguido, inclusive, exportar um pouco de milho, né? Cumprindo essa demanda que a Ucrânia não está conseguindo em razão da guerra. No entanto, esse acordo que foi feito entre os russos e os ucranianos, ele é provisório. A gente não sabe quanto tempo ele vai durar. E como é a primeira carga que está saindo da Ucrânia, lá do porto de Odessa, ainda há, por parte de toda a comunidade internacional, e especificamente da ONU, sobre se de fato vai ser cumprido esse acordo, se vai ter segurança para os navios que estão saindo lá da Ucrânia abastecerem os mercados internacionais de forma geral. Isso impactou de uma forma muito direta no preço do milho no mercado internacional, que em razão dessa indisponibilidade ou dessa disponibilidade provisória, ele ampliou seu preço de uma forma muito generalizada, né? Inclusive impactando a inflação brasileira. Às vezes a gente acha que aquilo que acontece em outro país não interfere diretamente na nossa economia, e isso é muito pelo contrário. O preço internacional desses grãos aumentou bastante, e isso acaba impactando também nos preços gerais que nós praticamos aqui no nosso próprio país, inclusive de insumos essenciais, como é o caso do óleo de soja, né, que também é oriundo dessa produção que vem lá da Ucrânia. E principalmente, né, professor, a pecuária, que depende desses grãos para alimentar né, o gado, alimentar os animais, vê essa carga saindo da Ucrânia como um alívio na questão dos insumos, né? E aí, o senhor está lembrando uma coisa muito importante, né? Não dá para confiar nos russos, né? Como diria o Garrincha, né? Esqueceram de combinar com os russos, né? Porque para isso acontecer, a gente precisa analisar um pouquinho mais o cenário para ter uma tranquilidade que esse navio, até mesmo se esse navio vai chegar mesmo, né, professor? E aí, aproveita o seu conhecimento de relações internacionais. A gente pode ter uma ciência de que esse navio chega mesmo com tudo, ou ele pode ser mais um elemento de guerra e mais um elemento de causar tensão aí entre os dois países? Bom, e se tratando de um ambiente de guerra, de um cenário tão incerto como é o caso que nós estamos vivendo agora, toda incerteza é vista pela comunidade internacional. Inclusive, o próprio presidente americano, Joe Biden, né, ele fez um pronunciamento a respeito dessa primeira remessa que sai do porto de Odessa, falando que é essencial que os países que vão receber essa carga também se responsabilizem pela chegada dele no que se refere à segurança, né, dessas cargas. O trajeto marítimo é bastante longo, desculpa, e é preciso a gente ter bastante segurança se isso vai chegar de fato nos portos onde eles deveriam chegar. Então, é importante a gente ter essa consideração de que não é certeza que isso vai chegar no seu ponto final e de que é apenas um passo importante na relação entre os dois países, especialmente naquilo que se refere à economia, mas muitos outros passos ainda precisam ser tomados para que haja uma nova confiança entre os dois países, especialmente nesse escoamento dos grãos da Ucrânia. Professor, a gente pode chamar esses 5 milhões de toneladas de cereais aí do navio como um pingo d'água, uma gota d'água no oceano, do tanto que a Ucrânia exporta, ou seja, por isso que eu até perguntava, pela questão prática, o senhor já colocou que tem sim validade prática, mas ela é muito mais simbólica. Na verdade, é um primeiro passo, né? Ainda há muito o que se fazer em termos de negociação entre os dois países. Do ponto de vista da diminuição dos preços, eu acredito que ainda nós não teremos impacto, porque é uma quantidade ainda pequena, né, de grãos que vão chegar aos seus destinos finais. Mas, principalmente no que se refere à questão da segurança alimentar, essa quantidade é muito importante, porque há países africanos, aqui na América do Sul e também na Ásia, que dependem quase que totalmente da produção que vem da Ucrânia. Então, tem a ver com a alimentação, com a própria segurança alimentar de uma camada importante das sociedades desses países. Então, essa primeira remessa atende a essa demanda emergencial. Mas, como você mesmo diz, é um pequeno
pingo, uma pequena gota d'água no oceano que ainda vai ter que ser negociado entre os dois países. E aproveitando, professor, essa guerra entre Rússia e Ucrânia, ela pode, a gente já teve aí caminhos mais próximos do cessar-fogo do que agora, né? A gente já teve momentos mais propícios. Agora me parece que essa guerra ela está sendo, de certa forma, positiva para a Rússia, né? Porque ela está, o clima está, né, ameno ali nas possibilidades, como sempre, mas a estratégia da Rússia na guerra, ela meio que já foi desenhada. A Rússia meio que perdeu muito espaço no início e agora a coisa está meio desenhada. A gente pode acreditar num fim dessa guerra, apesar da gente ver pelo próprio noticiário que a gente está longe de algumas negociações que estavam se aproximando? De fato, eu e uma série de outros especialistas temos indicado que a guerra da Ucrânia não tem uma tendência a chegar ao seu fim próximo, né? Espera-se que nesse ano, ainda todo ano, seja completo pela continuidade do conflito ali naquela região. Como você mesmo diz, já houve momentos em que os dois países estiveram mais próximos de uma negociação mais amistosa, mas nesse momento o que parece é que as sanções de toda a comunidade internacional, especialmente dos Estados Unidos e da Europa, elas não estão conseguindo chegar no seu objetivo final, que é impedir o avanço da Rússia dentro do espaço, né, geográfico da Ucrânia. Muito pelo contrário, a Rússia tem conseguido se manter nessa condição, né, um tempo que é recorde, é um tempo muito duradouro e que foge às expectativas dos principais países. Especialmente a ONU tem se preocupado muito, a partir do seu secretário-geral, o secretário-geral Antônio Guterres, no sentido de que ela está durando muito mais do que se esperava que ela durasse. Então, nós temos que nos preocupar. O Brasil é um país importante nesse cenário, porque nós somos muito dependentes da produção daquele país, né? De grãos principalmente, e os preços estão muito elevados em razão dessa indisponibilidade que a gente observa. É importante a gente ressaltar que alguns produtos básicos da nossa economia, inclusive o pão, né, que a gente consome todos os dias nas nossas casas, ele tem um preço muito baseado na questão do trigo. Mas, felizmente, o Brasil não tem total dependência do trigo que vem da Ucrânia, porque nós temos um parceiro comercial, que é a Argentina, que tem nos subsidiado, em certa medida, com a demanda desse produto específico. Mas, a longo prazo, a Argentina não vai conseguir suprir a necessidade do Brasil e de outros países aqui da região, o que pode impactar diretamente na subida mais drástica do preço dos produtos que são baseados no trigo. Muito bem, estamos aqui analisando o agro e a guerra. Pois é, analisando esse caminho novo, esse novo elemento no que diz respeito a esse navio com 5 toneladas de cereais que está deixando a Ucrânia desde o início da semana e está chegando aí a vários países. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta analisando ainda mais a guerra, o agro e trazendo mais detalhes do agronegócio aqui no nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio. Já já a gente volta.